Sejam bem-vindos a mais um ABC Entrevista. É isso mesmo, hoje nós estamos começando mais um ABC Entrevista com uma pessoa que eu queria trazer aqui há muito tempo, que eu achei que não ia funcionar por conta da distância, achei que ia ter que ser virtual, mas o Senhor nos surpreendeu, nos abençoou e temos ele presencialmente aqui. Já vou contar para você quem é, espera só um pouquinho. Antes de eu te falar quem é, eu preciso dizer algumas coisas muito importantes. Quais são? Se inscreve no canal. Deixa o seu like, faz seu comentário. Por quê? Porque isso nos ajuda demais. É isso aí. Não te custa nada e nos ajuda muito. Até porque esse conteúdo é feito para você, por nós, mas é para você que a gente está fazendo. Tá bom? Então, hoje, meu nome é Daniel Veloso, eu sou seu anfitrião, estou acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida, e tenho aqui também o nosso convidado especial de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que ele, pastor Laudi Jair Filho. Lauzinho, meu amigo. O primo favorito do Primo. Daniel. Não posso falar favorito, porque é a Rebeca, né? Tem um Está ao discípulo vivo. amado, Tem um discípulo favorito. Muito, muito bem-vindo, Lauzinho. Foi um prazer para nós, é um Obrigado. prazer para nós te receber aqui, uma honra. Queremos dizer para você que a mesa é sua. Eu quero dizer que eu me sinto privilegiado de estar aqui no podcast. É a minha primeira vez participando no podcast, então Olha aí, hein? estou tremendo aqui. debutando. Que isso? Perna aqui embaixo. Não, Cara, é um brincadeira. pregador internacional, tá fazendo só uma ondinha, pô. Mas, pra quem não sabe, né, eu tô morando em Bogotá, na Colômbia, atualmente com a minha família. Nós viemos uns meses atrás passar um tempinho aqui com meus pais, com a minha família. Acabou que não podemos voltar, né? Essa é uma história para outro dia. Fechar na fronteira lá de Bogotá e glória a Deus, estamos aqui podendo participar do podcast com vocês. Nós estamos pastoreando lá, né? A igreja dos meus sogros. Sogros? Fala? Sogros, é. Sogros. O cara mora no internacional, ele desaprendeu Quando o cara português. chega nesse nível, né? É mole, não. Eu costumo dizer assim, eu falava isso quando eu ia pregar em espanhol, né? Agora eu tenho que falar quando eu prego em português. Eu falava o seguinte, ó, gente, fiquem com a melhor intenção das minhas palavras. Se vocês não entenderem algo que eu estou dizendo, não me perguntem, perguntem ao Espírito Santo que ele revelará a vocês. Então, eu quero dizer humildemente aos participantes, se vocês não entenderem algo que eu disser, fiquem com a melhor intenção das minhas palavras. Essa aí foi boa, viu? Boa. Tenho aqui do meu lado direito hoje o nosso querido... Ricardo Carvalho, seja muito bem-vindo. Fica aqui com a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Lauzinho. O microfone é seu, a casa é Muito sua. obrigado. Volte quando quiser. Tenho do meu lado esquerdo, como sempre. Fala, galera, Luciano Rachid aqui. Um prazer estar com você mais uma vez. Pastor Lau, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. Que seja uma conversa tremendamente inspiradora, porque hoje nós vamos falar sobre a expectativa da nossa salvação, né? É O isso aí. sacrifício de Cristo. Olha aí. Hoje, por último, mas não menos importante, nós temos ele. Fala, galera. Aqui, Renner, o discípulo amado. Pastor Lauzinho, seja muito bem-vindo aqui na nossa mesa. E o ABCcast, como sempre, na vanguarda. Primeiro podcast que nosso Do pastor vai pastor participar Lauzinho. de Olha, vários. olha. Aí, Sempre. Abrindo Isso aqui é um portas, podcast de vanguarda. Isso aqui é um pioneiro, né? Pioneiro. Essa é a nossa vocação. É isso mesmo. Spirit. Top. Não, e eu queria parabenizar mesmo o projeto, porque como nós conversávamos, né, outro dia, é algo que ainda faz falta e vocês estão na vanguarda aí mesmo. Parabéns. Que isso, olha Glória a que Deus. honra, olha que... Isso, é uma honra. Gente, eu preciso dizer pra vocês, pra ficar claro, eu vou contar algumas coisinhas rápidas sobre quem é o Lauzinho. Obviamente, você talvez não tenha percebido pela semelhança, porque eu sou muito mais bonito que ele. Nós somos família, nós somos primos. O pai dele é o pastor Laudi Jair Guerra, que é irmão da minha mãe, pastor Laudi Jane. Pelo nome, você matou a questão aí. Matou a charada. Não tem dois desses no mundo. Então, só é minha mãe e meu tio que tem essa oportunidade. E eu? E o Laudi Jair tem dois. Tem três no mundo. E eu. Tanto que na hora que eu fui falar com ele, eu falei, Pastor Lau, mas Pastor Lau é Pastor Lauzinho. Aí dá aquela... Exatamente. Pode chamar pastoral como quiser, mas é isso mesmo. Cara, mas é muito engraçado porque, assim, o Lauzinho, ele tem a mesma idade da minha irmã. Curiosidades. Momento de curiosidade. Momento família. Fun Momento família. facts do nosso convidado. Eu e a Rebeca, nós temos 19 dias de distância de nascimento. Exato. Eu nasci no dia 19 de março e ela nasceu 19 dias depois, 6 de abril. O Lauzinho e a Suzana
também tem uma pequenina distância. isso mesmo. É 15 dias, né? Quase 15 dias. Quase 15 dias Eu de nasci distância. dia 10 de agosto, Suzana E ela nasceu. nasceu dia 18. Exato, de julho. Então, nossas famílias, você tá ligado aí na sintonia. Era tudo E- combinado. Tudo combinado. Era, ligava. Bora, Eles bora, iam, bora, ó, bora. É hoje. Tô pensando em ter um menino. também. Faz aí também. Faz aí que eu tô Eles vão fazendo ser aqui. irmãos gêmeos quase. Aí a questão é o seguinte. Eu vi Lauzinho crescer com um coração sempre de adorador, com um coração sempre voltado para oração, voltado para busca. Desde menino, cara, eu preciso contar esse testemunho aqui para pessoa que está nos ouvindo, que talvez ainda não conheça, que eu acho muito difícil, saiba quem é ele. Cara, Lauzinho, eu te admiro demais, cara. Você sempre foi um cara de grandes empreitadas espirituais. Durante a tua vida, eu lembro de momentos onde você jejuava muitos dias. isso Tipo mesmo. assim, caraca, eu lembro de uma vez que a gente foi comer na sua casa e aí todo mundo sentou à mesa para comer e você não podia comer porque você tinha que ler uma quantidade de capítulos da Bíblia antes de 5 almoçar. capítulos. E todos os aí dias. você tinha que fazer isso várias vezes e tal. E durante todo esse tempo, a gente viu você pagando um altíssimo preço. E hoje, o Lauzinho é literalmente, quando a gente fala internacional, a gente fala brincando, mas é real. Hoje o pastor não veio do Lauzinho, nada, né? Lauzinho e Sara são pastores de uma rede de jovens, de quantos mil jovens? Nós temos, acho que uns 10 mil jovens. 10 mil hoje. jovens, Uau. cara. Eles fizeram um congresso para pouquinho. 120 mil pessoas. Foi. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu vi durante toda a pandemia aí. Foi uma coisa no comecinho do ano passado, Online, né? né? Online. Uhum. E Deus tem levantado o Lauzinho mesmo e a Sara para serem pastores do mundo, pastores mundiais. E é uma honra muito grande a gente ter você aqui hoje. Eu, como seu primo, com sua família, reconheço a unção que Deus te deu, reconheço a posição que Deus te colocou. Amém. E quero dizer, Lauzinho, ensina a gente hoje aí. O tema é Páscoa. O que você tem para nos ensinar? Bem, primeiro começar dizendo que a Páscoa, ela não é só um detalhe mais, né, da nossa fé. Ela, como o Rashid antecipou, ela fala sobre a própria essência daquilo que nós somos, da nossa fé, a própria essência do cristianismo, né? Jesus é muito interessante porque a vinda de Cristo, ela transformou as festas judaicas de várias formas, né? Aham. Uma delas era a Páscoa, outra delas era o Pentecostes. E a vinda de Cristo, ela Ressignifica, né? ressignifica muitas coisas na palavra, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa e nós começamos por ver o que era a Páscoa para os judeus, né? Está em Êxodo capítulo 12. E aí o Senhor diz a Moisés: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano a partir de agora. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui nós vemos o pacto, a aliança com as Sim. famílias que o Senhor tinha desde Abraão, não? Então ele tinha falado para Abraão: Abraão, você abençoará todas as famílias da terra. Nós vemos que o Senhor mantém a aliança, mantém a intenção, mantém o coração dele. Como vocês já trataram aqui também no podcast, que eu sou ouvinte do podcast de vocês, tá vendo? Por Tô isso que eu tô- emocionado aqui, rapaz. Eu tô mas- emocionado. Então, e aí diz: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, de início a gente já vê algumas coisas. Primeira coisa é que a Páscoa, ela sempre estabelece um novo início, Uau. né? Então o Senhor falou: a partir de agora vai ser o primeiro mês dos judeus. O primeiro mês do calendário de vocês vai se dar a partir do momento em que vocês vão prenunciar ou anunciar aquilo que vai acontecer quando Cristo vier, entendeu? Eles Uau. nem tinham a convicção e o entendimento completo disso ainda. Nem tinham vivido isso ainda, era uma promessa, né? Exatamente, eles estavam ali, se encontravam na escravidão, se encontravam no Egito. Então o Senhor, na sua magnífica sabedoria e soberania, ele os leva a fazer um prenúncio, ele os leva a fazer o anúncio de algo que Cristo faria sem que eles entendessem ainda. Uau. E aí ele diz: a partir de agora vai ser o primeiro mês, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeirinho perfeito, sem mácula, sem defeito, e vocês vão matar esse cordeiro e vocês vão cear junto com a família. Mas aí isso traz alguns simbolismos, né? Porque a palavra, o meu pastor, ele começa a ensinar, eu já vou me meter uma bomba aqui logo no início, que é o seguinte: ele diz que Satanás pede sangue, Sim. certo? Então ele começa a dizer o seguinte: por que que grandes homens de Deus ao longo da história, depois de terem conquistado grandes coisas, serem protagonistas, obviamente o Espírito Santo é o maior protagonista, mas protagonistas humanos de maiores avivamentos que a Terra já viu, de tudo isso, por que perdiam seres queridos, perdiam a esposa,
perdiam os filhos, perdiam coisas que eram muito queridas a eles, um ministério, muitas coisas, sabe? Você vai lendo as biografias e é impressionante. E a gente pensa, por que com eles? E o pastor César, que é o meu sogro, que é o meu pastor, ele costuma falar exatamente isso. O Satanás pede sangue. Quando nós voltamos para a história de Caim e Abel, primeiro, no Jardim do Éden, Satanás é aquele que engana o homem e a mulher, né, a serpente, e aí eles saem do jardim. Mas em Caim e Abel é a própria cobiça do homem, algo que vocês também já trataram aqui. E aí, tá vendo? E então, quando ele cai, o que o Senhor diz é, presta atenção, porque eu ouvi o sangue dele clamar da terra. É isso aí. A vida está no sangue, certo? E a partir do momento em que o homem cai, Satanás, ele tem direito a pedir a nossa vida. Ele tem direito a pedir o sangue. O pecado trouxe Exatamente. o sacrifício o primeiro sacrifício de cordeiro Perfeito. veio do pecado. Né? Perfeito. Quando Adão e Eva pecaram, O Senhor mata. o Senhor mata. Não há perdão sem derramamento de sangue. de sangue. Perfeito. Exatamente. Então, o pecado, quando ele é cometido, a Bíblia vai dizer que a consequência dele é a morte. É a morte. E para que sane ali o pedido que vem com a legalidade aberta pelo pecado, Perfeito. é necessário que alguém pague o preço Haja do sangue. derramamento de Aí sangue. vários estudiosos, Tozer ele vem e ele fala exatamente isso. Deus matou o primeiro cordeiro para vestir o homem e a mulher Exato. quando eles pecaram. Então, tipo assim, são coisas que estão escondidas na palavra, nas entrelinhas, mas quando o Espírito começa a revelar isso ao nosso coração, como faz através do apóstolo Paulo no Novo Testamento, e ele vai trazendo maior revelação à igreja, nós vamos entendendo que são coisas que já estiveram no coração de Deus desde o início, que o Senhor já havia estabelecido. Mas a grande questão aqui qual é? Deus sempre começou a levar o pastor César e ele começou a nos ensinar a aplicar o sangue de Jesus de forma que Satanás não possa tocar as nossas vidas. Uau. Que ele não tenha que matar os nossos seres queridos quando nós conquistamos algo no reino espiritual. Uau. Tá entendendo? Então, tipo assim, muitas pessoas... Nós crescemos como? vida Pelo toda sangue de falando, Cristo, entendeu? Pelo Sangue de Jesus tem sangue poder. de Jesus tem poder, entendeu? E esse é o conhecimento mais profundo que nós temos do que é o sangue de Jesus. No entanto, o sangue de Jesus... Como é que nós podemos falar assim de uma arma que Apocalipse diz que é pelo sangue que nós vencemos? Pelo sangue, não é somente pela nossa fé, não é somente, talvez, pela nossa integridade, pela nossa justiça, é pelo sangue que nós vencemos. Pelo sangue e pela palavra do testemunho. Mas o que então tem que está escondido nesse sangue que talvez a gente não conheça? Então, quando nós começamos a ver a figura daquilo que foi estabelecido quando eles ainda estavam no Egito, o sangue ele nos anuncia muitas coisas que Jesus faria. Primeira coisa é que nós vemos que o sangue, eles não deveriam matar apenas o cordeiro, mas eles deveriam pegar aquele sangue e eles tinham que passar, aspergir, pegar o isopo e passar nas portas, nos umbrais da porta, no portal da porta. E aquilo ali protegeria a casa e a família. E o anjo do Senhor passaria por aquela casa, por em cima daquela casa e não tocaria, né? Agora, o que isso significa para nós? E aqui, para mim, é onde vem a grande diferença de quando você começa a entender ou a aplicar o sangue de Jesus sobre a tua vida. É quando você faz a confissão. A confissão do poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Para nós, é a nossa forma de tomar o isopo e passar nas nossas vidas, na nossa casa, é quando nós confessamos o poder que há no sangue de Jesus. Então, se nós analisamos a palavra... O sangue só na bacia, né, Lauzinho? Ele não ia fazer diferença nenhuma. Exatamente. O sangue ali parado, depois de morto Eu poderia ter cordeiro, matado o cordeiro, eu poderia ter colocado o sangue na bacia. Mas se eu não aspergisse ele nos portais, nos umbrais já das portas, o anjo da morte atingiria a minha casa. E era também Da um mesma testemunho forma. para o anjo da morte que passaria, mas também para todos os egípcios, né? Com Que ali certeza. diferenciava a casa do... E eu dos acho lindo judeus. o que ele até falou do primeiro dia do ano, e eu gosto muito dessa referência, e a gente sempre fala muito sobre essa questão da redenção aqui. Né? Dali, o povo de escravo passou a ser povo através desse sacrifício. Por isso foi mudou, E saíram cara. com as riquezas. Por isso que o meu calendário mudou, porque mudou a vida. E Então, quando a ele gente de escravo aceita Jesus, acontece a mesma Muda coisa, né? totalmente. É o primeiro A gente- dia da nossa Da sua vida nova como vida. vivo. filho, como filho. Verdade. Agora, Apocalipse, ele nos traz um entendimento de muitas coisas. O nome de Apocalipse é revelação, né? Tirar o véu. E aí, Apocalipse 22:14, olha o que é que diz. Dentro de tudo isso aqui, olha o que é que diz. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Agora, preste atenção. Bem-aventurados os que lavam as suas roupas no sangue.
o sangue, ele existe, ele está num presente contínuo. O sangue de Cristo, ele é. Assim como Cristo é, não apenas foi, Cristo é, o sangue é, entende? E aí o que isso significa para nós? Jesus já conquistou aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos lavar as nossas roupas no sangue. Uau. Existe uma Tá atitude entendendo? ativa da nossa Perfeito. parte, né? Não é só dele. Ele já cumpriu com a parte dele. É tanto que a proteção, né? É interessante a gente falar isso, porque assim, se o cara fica com o filho dele fora de casa naquela noite, vamos supor, ele pegou, matou, ele obedeceu, ele matou o cordeiro, pegou o sangue, pegou o isopo, passou nos umbrais da porta. Mas na hora que ele tinha que ficar dentro de casa, ele saiu de casa, o que aconteceu? Perdeu Já também. era. Ele perdeu o efeito. É. Então, apesar disso tudo, porque tem muita gente que vai falar assim, mas eu não vejo isso acontecer na minha vida. Você não vê acontecer na sua vida, irmão, porque você está fora de casa. Ele Você não vê saiu da acontecer na sua rede vida de porque você proteção, tá né? fora da... Tá aqui. Uai, Fora da o anjo cobertura. vai passar e vai matar. Deus está dizendo, fica dentro de Ele casa. não vai entrar na casa, aí tu tá na rua. Tu tá na rua. Não, tanto que Paulo vai tratar sobre esse assunto também. Eu acho que o Lázaro vai até falar sobre isso. Que ele encontra depois aqueles que... Pedro encontra também aqueles da diáspora, né? Aqueles que saíram. E eles não estão debaixo da proteção. Por quê? Porque eles estão fora de casa. Perfeito, perfeito. Mas eu ainda quero fazer pergunta. Fala, pode falar. Nossos ouvintes querem saber. ABC Entrevista. Não, é só para deixar um pouco mais claro para quem nos escuta, que você falou que eu preciso então lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Na minha vida, a aplicação prática disso, qual o entendimento que você tem de como é o lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Perfeito. A aplicação começa a ficar mais profunda. Por quê? Porque através de algumas experiências pessoais que o pastor César começou a ter, ele passando por situações muito difíceis, o Senhor começa a mostrar para ele situações, momentos específicos do sacrifício de Cristo. Então, por exemplo, houve um momento em que ele tinha que pagar o lote da igreja que eles estavam comprando, era quase $1 milhão de dólares, entende? E a igreja não tinha os recursos. E aí ele orando, gemendo diante de Deus, Senhor, como é que eu pago? O pastor Cho, que escreve o livro A Quarta Dimensão e outros livros, ele trata uma experiência similar que ele viveu também. Mas ele chega nesse momento em que o homem não sabe o que fazer. E ele vê a Jesus. O pastor César, então, ele vê Jesus, tem como uma visão, certo? Um êxtase. E ele vê a Jesus com a coroa de espinhos. E quando ele vê Jesus com a coroa de espinhos, ele pergunta, Senhor, por que o Senhor está me mostrando Cristo com a coroa de espinhos? E então o Senhor traz ao coração dele o seguinte: o derramamento do sangue de Jesus não foi simplesmente algo, como eu posso dizer, Uma consequência. uma coincidência ou de fatores. Todas as maneiras que você vê que Jesus derramou sangue foi por algo específico, um derramamento específico, por uma conquista específica. A coroa de espinhos remete ao quê? A maldição do Éden. Sim. Que mudou a mente do homem. Quando os o homem, espinhos são os a maldição espinhos, do Éden. a os maldição cardos, da terra, a né? terra produzirá espinhos e cardos. E Por causa abrolhos. do quê? Por causa do quê? Do pecado, do homem. é. Tá entendendo? Então aí o que o Senhor falou para ele foi: aplica o sangue de Jesus sobre essa conquista que vocês estão fazendo aí agora. Que verteu da cabeça. Perfeito. E aí ele fala o quê? O homem perdeu o território, perdeu o direito ao Éden, o homem perdeu a terra que ele tinha. E o Senhor falou assim: você está querendo conquistar a terra? Você precisa aplicar o sangue de Jesus sobre o meu povo e sobre a terra. Pelo que eu estou entendendo, então, pastor, o senhor está fazendo, em relação ao sangue, duas análises, né? Perfeito. Uma em relação da maneira salvífica, Perfeito. tipo assim, confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Aham. Salvador. Isso já seria passar o sangue nos umbrais da porta. Isso, né? tipo assim, A salvação. Isso aí igual o ladrão da cruz. A confissão é essa. Hoje mesmo exatamente. estarás comigo no paraíso. Morreu, pá, beleza. Passou o sangue Isso é uma no umbral. coisa, Aham. Certo? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que você está falando Cara, teu microfone tá alto pra caramba pra É mim. de- Será que tá Abaixa pra aí. todo mundo? Eu não tô Não, conseguindo, pra mim tá já ok. tentei. Pra mim É? tá ok. Tá Pra tudo mim ok? tá tranquilo. Não, tá pra de mim boa. tá normal. Espero que não esteja porque pra você, sabe, ouvinte. Você deve estar, sabe em qual canal? O meu da semana passada. Ah, é que tu que eu botou botei altão, o meu né? altão e os outros baixos. Ué, mas, Eu quero me ouvir. Mete bronca. mas voltando, então, eu gostaria que você explicasse isso assim, pra gente. A segunda coisa é a aplicação do sangue na nossa vida, no decorrer. Decorrer da Aham. vida, né? Não na Então- questão cristã. salvífica Perfeito. só, né? Então, o que acontece? Vou explicar a completitude, então, do negócio. Aham. A gente crê que, estudando a palavra, nós vemos pelo menos 7 momentos em que Jesus derramou sangue. 7 momentos diferentes. No jardim de Getsemane,
certo? Quando ele sua gotas. Exatamente, gotas de sangue, né? Aquela agonia extrema. A gente vê o momento em que as costas dele foram flageladas pelos açoites, né, dos romanos. A gente vê o momento em que a coroa de espinhos é colocada. Então, obviamente, fura ali, né? Fura e causa uma penetração profunda no cérebro, né, na cabeça, no crânio. Em seguida, nós vemos a barba de Jesus é arrancada e ele é esbofeteado. Cuspiram no rosto dele e eles arrancaram, deformaram a própria aparência do rosto de Jesus. E isso também vai ter... Cada um tem um significado. Acho que vocês já estão pegando algumas coisas conforme eu vou falando. Em seguida, as mãos são pregadas no madeiro, os pés são pregados no madeiro e, por último, o lado. É ferido. a lança é cravada no lado. Né? Então, são 7 derramamentos. E nós sabemos o número 7, o que significa na palavra é a perfeição, a completude de algo. Né? E à medida que a gente vai estudando e quando o pastor César começa a apresentar isso, você começa a ficar impressionado e a entender o simbolismo bíblico, né, em muitas coisas. Então, por exemplo, o primeiro derramamento, nós cremos que trata sobre a traição. Jesus levou a nossa rebeldia, a nossa traição. Por quê? Porque no Getsemane, a agonia dele qual era? A obediência. Ele estava no momento em que ele decidia ser obediente à sua própria vontade ou à vontade do Pai. Ele restaurou a capacidade de nós sermos fiéis. Era a palavra, né? A obediência até a morte de cruz. Exatamente. Né? Então, tipo assim, o sangue. Por que a vitória está no sangue? Se nós entendemos tudo que o sangue conquistou, nossa, tá entendendo? Os 7 Ela derramamentos, redime, né? Vem redimindo todas as áreas da vida, todos os né? aspectos do homem caídos, tá entendendo? Então, ele restaura a nossa fidelidade. Aqui, ele estava levando a traição de Judas, a traição da humanidade, e ele estava decidindo o pecado de Adão, o cálice, certo? Todo o cálice, e ele estava decidindo ser fiel, o que o homem nunca tinha conseguido fazer. Então ele diz, submeter a sua própria vontade à vontade do Pai. As palavras de Cristo, ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o sangue de Jesus ele é parte desse novo nascimento, ele é parte. Não tem como. Nós não entraremos pelas portas se não tivermos lavado nossa vida no sangue. Entendeu? E é difícil de entender como funciona exatamente isso, mas é o que a palavra diz. Então, o segundo derramamento, o que nós cremos? Quando Jesus levou os açoites, eu acho que vocês já devem ter estudado sobre isso, os 39 açoites representavam as enfermidades da época, mas não só isso. Há vários textos na palavra que falam que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nosso pecado e a nossa iniquidade, a nossa rebeldia. E aqui, no segundo derramamento, é onde nós cremos que ele levou sobre si os nossos pecados, não só as nossas enfermidades, as nossas dores, mas também o nosso pecado e a nossa rebeldia. Então, no segundo derramamento, quando ele é flagelado, quando Jesus, os açoites de Roma vêm sobre Jesus, Jesus estava levando sobre si a imundícia que estava sobre o coração do homem, a cobiça do coração do homem, está entendendo? Tudo aquilo que o homem havia revestido as suas costas, entendeu? A sua carga. Jesus, ele foi despido daquilo que o homem tinha colocado sobre si, entendeu? Então, ele foi morto por conta da cobiça, né? Ele foi levado à cruz por causa da cobiça. Né? Tudo começou na cobiça. Ele levou as pessoas que o apóstolo Tiago fala, né? Eles queriam para eles o reino, né? Então eles não podiam ter uma briga com outro rei. E Judas entrega Jesus por cobiça. Troca Jesus por dinheiro. Não, isso aí que você está falando também, só antes de eu continuar, me vem à mente que às vezes a gente vê as coisas na Bíblia, as coisas nunca estão lá à toa, né? Sim. Nunca estão lá assim, aleatório. Foi acontecendo. Não tinha o que escrever e colocaram isso. Tudo é um motivo, né? Até tudo mesmo existe. as palavras, né? Quando você vai ver, tipo assim, pegar o original de cada palavra, fazer a exegese de um texto, é impressionante. Você pega o significado ali de uma palavrinha, cara, muda. Quanto de coisa pode trazer com ali, certeza, quanta revelação. Com certeza. E quando a gente veio para o Antigo Testamento, que o senhor começou falando que era uma prefiguração, essa Páscoa era uma prefiguração de Jesus ia fazer. No Antigo Testamento você tinha 5 ofertas distintas, descritas, né? Tá certo que uma era de manjares, as outras eram todas expiativas, carregadas de significados. E todos esses significados, eles estão completos em Jesus, no sacrifício dele. Exato. Então não tem como a gente pegar o sacrifício de Jesus e querer simplificar demais. Porque ele é a completude de um negócio extenso. Não, imagina só, se o sangue de Abel clama, porque quando Abel morreu, o sangue dele clamava por justiça. Eu quero justiça. Tu imagina quando o sangue de Jesus toca o chão. Opa! Tu imagina o sangue de Jesus? Cara, sério, isso aqui é poderoso demais. Verdade. É por isso que Satanás quer deixar esse negócio... Né?
confundido. Ele pensou que ele tinha conquistado a vitória. Pois é. Não, e aqui tem tanta coisa que eu quero falar. Nossa. Meu Deus, se eu for falar aqui, a gente vai passar 2, 3 horas falando. Mas é fantástico. E como o crente não pode ser ignorante. No sentido assim, Paulo vem dizendo, não sejamos ignorantes das astutas ciladas de Satanás. Quais são algumas ciladas? Nos manter sem o conhecimento. Isso. Nos manter fora de um negócio Perfeito. precioso desse. Alheios a que, ferramentas poderosas como essa, né? olha que instrumento, olha que arma. Isso é um canhão de guerra e a gente É um atirando de canhão de bolinha, guerra. com arma de bolinha. Airsoft. É isso mesmo. soft. Né? Nerf, rapaz. O Satanás tentando Pior fazer ainda. de tudo para você não entender isso. Se você tem hoje tá vivendo hoje maldição, ele está dizendo que o Senhor já preparou para você a redenção dela. Bem, Se você está batalhando contra a infidelidade, o Senhor está preparando É para isso você aí. já a redenção É isso dela. aí. verdade. Então, assim. Ó, o sangue que verteu do rosto de Jesus, Jesus foi desfigurado. Uhum. E para nós, o que nós temos recebido desse momento é Jesus restaura a imagem, Uau, É. a identidade. a identidade do homem primeiro. Uau. Entendeu? Porque Jesus, obviamente, o primeiro Adão se corrompeu, Jesus, o último Adão, mas ele restaura o ser humano ao propósito inicial, você Uau. tá entendendo? Através do Espírito Santo. Ele faz outros como ele. Perfeito. Isso. Perfeito. Ele tem, é o que, ele tem que dar agora. início. É o Ele primeiro. tem que dar início a uma nova leva de seres humanos, Olha né? que Uma Deus. nova leva de pessoas que vão estar servindo. E aí, é aquilo que nós queremos. Porque quem dá esperança, entendeu? Para quem se entregou à imoralidade sexual, a todos os Uau. pecados que nós nos entregamos, que nós vivemos. Porque Jesus, ele foi desfigurado para restaurar a nossa imagem. imagem, Tá né? entendendo? Uau. Então, tipo assim, cada um. É absurdo, velho. Quando você começa a ver cada um, as obras, as Cara. nossas obras, entendeu? As mãos são pregadas no madeiro. Não, calma aí. Vamos com calma. Vem redimindo entendendo? todas Não, as... calma. Todas as vai com áreas. calma. Você que está ouvindo esse podcast agora, você que está assistindo. Se você está assistindo, você está vendo minha cara. Se você não está assistindo, Tá no Spotify. Imagina. Tá ouvindo minha voz. você tem que imaginar meu rosto agora. Porque, olha só, a gente não pode soltar uma bomba dessa e passar por cima. Você que está ouvindo, você que está assistindo, talvez você já tenha pensado na sua vida que, por conta do que você fez, por conta do que você já aconteceu, você jamais pode ser quem Deus queria que você fosse. Verdade. Vou repetir devagar. Você que está nos ouvindo ou assistindo pode pensar que talvez por conta dos seus pecados, dos seus Perfeito. problemas, das suas dificuldades, você jamais vai chegar a ser a pessoa que Deus te criou para ser. Mas o que o pastor Lauzinho está dizendo, o que a Bíblia está nos afirmando, é que se você hoje acreditar no sacrifício de Jesus É Cristo isso aí. e no sangue que ele derramou por você, ele vai o quê? Redimir. Restaurar, redimir a sua Sua imagem. identidade. Pastor, eu ainda... Você vai ser considerado justo. Agora faz sentido. É isso aí. Tudo tem que fazer sentido na Faz palavra. sentido. Quando ele olha para você e diz: você é justo. Justiça de Deus. você Eu será me feito fiz justiça uma de pessoa Deus. desfigurada para você ter a minha figura, para você ter a tremendo. minha identidade. Aí que eu ia chegar. Obrigado. Top. Que é a identidade. Não, e outra coisa, porque nem todo mundo que nos ouve é cristão. Nem É, todo mundo que nos exatamente. ouve já entregou sua vida para Jesus. E às vezes a pessoa tá pensando assim, pastor, cara, eu acho lindo isso que vocês falam, eu acho massa essa questão que vocês, como vocês retratam a Bíblia. Mas a minha vida não dá mais. Nossa, eu já passei. não, eu tenho É uma muita coisa mentira errada. violenta de Satanás. Eu já fiz tanta coisa errada na vida que cara, não tem como Não sei se mais. vocês lembram disso. Isso antigamente era muito comum nas igrejas. Hoje tem diminuído, graças a Deus. Uma mentira de Satanás violenta. A pessoa chegava assim... Não, eu creio em Jesus, mas ainda não é o meu momento. Aham. Eu tenho que Eu resolver ainda não estou umas questões preparado. ainda, Claro. né? Ou então falava assim, acerca de batismo. Não, tem que batizar, tá? Você se converteu. Não, calma aí, né? Ainda não é o meu tô momento. pronto. Não, é. E muito do que a gente ouvia falar é quando eu largar a bebida, eu venho. Quando tipo eu largar assim, o cigarro, eu venho. subestimando o poder do sacrifício É de isso, Jesus, isso cara. mesmo. É isso, cara. Não, a Jesus partir de morreu, hoje, mas assim, o meu caso é um pouquinho É, mais não, complicado Foi para toda a ele. humanidade, mas eu sou uma Restaurar. humanidade pior um pouco. E a gente está entendendo que não tem outra chance, Não não tem. tem outra opção. Não. Tem. É o sangue que vai É o trazer sangue. você para a identidade de filho. Isso. É o sangue que vai proporcionar para você a identidade de quem você é em Deus. É isso aí. Então, se você tiver alguma expectativa de conhecer o seu chamado, de viver o propósito, a plenitude do Senhor, irmão, presta atenção nessa palavra. aproveita a oportunidade. Aproveita Perfeito, essa oportunidade, perfeito. porque o sangue de Jesus vai redimir sua vida. E olha só. A Bíblia nos diz... Só Perdão, tu- continua. Que, Pode ir. que nada nos separará do amor de Cristo. Né? Não tem profundidade, não tem altura, não tem potestade, nada. Isso. Do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Uau. Então nada é capaz de te separar de Cristo. E você vê, Jesus profetizou a destruição do templo, né?
Então, passaram os anos, exatamente como Jesus tinha falado, o templo foi destruído. Logo após o sacrifício de Cristo, o templo é destruído e cessam os sacrifícios dos judeus, Sim. certo? E eles aguardam a volta do templo para pra que voltar possam ao sacrifício, voltar ao né? sacrifício. Mas nós sabemos o porquê cessou, certo? Todos E porque aqueles vai voltar sacrifícios... também, né? Exatamente. Perfeito. Mas todos aqueles sacrifícios eram um prenúncio do que seria o Cristo. A própria Santa Ceia que nós tomamos. Lembrando aquilo que nós falamos no início, Jesus ressignificou as festas judaicas, né? O Pentecostes, agora, para nós, ele tem um significado diferente ao que tem para os judeus, porque veio o Espírito Santo e atribuiu algo completamente novo. Da mesma forma, a Páscoa em Jesus ela é transformada, porque nós temos os pães asmos da mesma forma que os judeus, mas para nós não é o sangue que é aspergido agora, o sangue já foi aspergido por nós. em memória, né? Em Porque o memória sacrifício de do Jesus que- foi suficiente. Perfeito. E aí nós nos proclamamos partícipes do corpo e do sangue de Jesus. Que Estão entendendo? Isso. Partícipes do corpo e do sangue. Então, nós estamos Pegou essa fazendo o palavra quê? aí, Renan? Bota essa aí no teu universo lexical. Essa aí. Tá, ferro. Universo Os caras lexical, estão lendo gostei. dicionário agora em casa, antes de vir pro podcast. Então, quando nós tomamos ali, porque o corpo, entendeu? Porque ele lavou os santos, É ele isso aí. lavou. E aí nós estamos proclamando, ei, esse sacrifício aqui foi para mim, eu sou partícipe e eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz. Uau. Uau. É engraçado que 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e 8, estava esperando o momento certo para Pra jogar falar isso. que- Joga. Livrem-se do fermento velho para que Eu tinha sejam colocado massa aqui. nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, o que você acabou de falar é exatamente isso. A Páscoa ela vem com sangue e o pão sem fermento. Por isso, verso 8, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O que Paulo está falando aqui, que a aplicação do sangue na nossa vida, voltando àquela pergunta que você fez, vem também da preferência, ou seja, da escolha pela vida em Cristo. O que significa isso? Eu preciso retirar as coisas que não são favoráveis, retirar o pecado, retirar as coisas que não coadunam com isso, retirar todo o fermento velho para que eu possa ser massa nova, sem fermento como realmente são. Uau. Então, a aplicação do sangue, ela vem também de uma aplicação prática da palavra. Você quer viver o sangue de Jesus? Viva uma vida prática no Senhor Jesus Vem do Cristo. testemunho da vida cristã, então. Vem do Do testemunho, a testemunho de aplicação da palavra, ou seja, uma vida de prática do evangelho é uma vida que vai praticar e aplicar o sangue de Jesus na sua vida. Uau. E é interessante que o Reninho até estava falando mais cedo sobre a gente, às vezes, poxa, a gente é cristão, a gente sabe das coisas que estão na palavra, mas a gente pouco usa, às vezes, ou não usa, né? E o que Ou eu se tava- aprofunda, né? ou não se aprofunda, né? Por exemplo, com a aplicação do sangue de Jesus sendo apenas aquilo que Deus derramou para nos salvar, né? Aí o que me veio assim de ilustração à minha mente é que o sangue de Jesus não é uma arma de uma bala só, Uau! né? Não é Tremendo. bala de só prata. para a minha salvação, Tremendo. pum, pronto. Não, mas é uma metralhadora que a gente pode usar Tremendo. todos os dias da nossa Uau. vida, aplicando em todas as áreas da nossa vida. E o que, Verdade. para mim é mais forte nisso é exatamente isso. Deus tem o remédio para todas as áreas das nossas amém. vidas. Isso, todas Entende? as áreas. Isso que é Então, importante. se eu for mencionar rapidamente aqui, por exemplo, então, nós falamos sobre o Getsemane, né? Falamos sobre o sangue, o suor de sangue. Falamos sobre as costas. Então, Isaías, ele fala, lançaste sobre as suas costas os nossos pecados. Uau! Então, aí nós vemos o sangue que verteu por causa da coroa de espinhos. O sangue que verteu nas mãos que foram As pregadas no obras. madeiro, as nossas obras. Jesus, muitas pessoas que se sentem impotentes, que não sabem como ser produtivas, não Meu sabem Deus. como se encaixar no propósito de Deus, tá entendendo? E o Senhor, Ele levou sobre si a nossa improdutividade. Amém. Tá entendendo? Ele levou sobre si aquilo que as Caraca. nossas mãos haviam falhado em fazer, em ser, em exercer. Porque Deus tinha falado, ei, vocês têm que subjugar o mundo todo. Dominem, tudo, né? A Dominem sobre terra, a terra. os animais, tudo. Então, aquilo que o homem tinha falhado em fazer, o Senhor, Ele já nos deu a restauração, entendeu? Do propósito de tudo. Os pés, o caminho, o propósito, o chamado, as decisões, nós não estamos só para tomar as nossas decisões, entendeu? O Espírito Santo sempre nos guiará. E por último, aquilo lado. que nós cremos, o lado. E aí verteu o quê? Sangue e água. e água. E o que nós cremos é que está falando sobre o caráter de Cristo.
Amém. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Você está Uau. entendendo? E aí nós cremos que quando Jesus, o seu amor, né? Os estudiosos dizem que o seu amor foi tão profundo que o coração derreteu, né? O coração explodiu. Por isso verte sangue e água. A água que nos lava, o sangue que nos purifica. E aí está falando sobre o caráter do cristão que finalmente é transformado. Uau. O caráter do cristão que finalmente chega a exercer o caráter de Cristo. Aquilo que é o fruto do Espírito em nós. Sei que você está falando, pastor Lau, me vem na mente, quando você falou das mãos, dos pés, né? Porque o sacerdote, antes de entrar no Santos, tinha uma pia, né, de cobre, né? E eles tinham que sempre lavar as mãos e os pés, né? Purificar. E todas as vezes eles tinham que lavar as mãos e os pés, porque as obras deles eram más e o caminho deles eram maus, Eles né? apresentavam Colocavam por eles e Primeiro deles e depois Primeiro do deles. povo, né? É, porque se entrasse dando mole, morria ali mesmo. Sim, né? e aí é interessante porque quando Nem Jesus, saía, né? quando Jesus ele morre, ressuscita, né, esse sacrifício na nossa vida que a gente representa no batismo, a gente é ressignificado como um novo homem, né? Em vez de estar só as mãos e nossos pés lavados, o nosso corpo inteiro, né? Perfeito. E aí sim nós temos obras novas, caminhos novos, ressignificados através desse sangue, cara. É um sangue que Cara. ressignifica todas as nossas E obras outra. e todos os nossos caminhos, né? Como é que você diz que você foi lavado pelo sangue e as suas obras e os seus caminhos não foram alterados? Aí tem alguma coisa errada, né? Como é que você pode permanecer fazendo a mesma coisa se você está dizendo que a coisa mais importante, que já pisou, a pessoa mais importante, com a arma mais forte, não foi capaz de mudar a sua vida? E diferente do É muito sacerdote doido. que era uma aguinha numa pia, cara, Nós foi o estamos falando. sangue de Jesus, cara, que de fato te modificou. Tanto que a gente passou a ser sacerdócio real, Perfeito. nação santa. É um novo nível de sacerdócio que o Senhor nos trouxe, né? Hebreus vem falando, né, que o que acontecia no passado era só um tipo e uma Só uma sombra do que sombra. aconteceu quando Jesus É veio. uma pequena sombra. Que Jesus entrou no tabernáculo que Moisés tentou replicar. É. Então, assim, E ele era o tabernáculo, perfeito, né? exato. Então, ele quando... Rapaz, eu tô lendo Hebreus agora. Hebreus Ele é fantástico, ele é o cara. corpo. A Bíblia diz assim, e o véu foi rasgado. Aí, logo depois, fala assim, e o corpo dele era o véu. Olha que coisa louca, É velho. louco isso. É né? louco. Caramba. O corpo dele era o véu, Rashid. É. Quando o corpo dele é dilacerado na cruz, Na cruz, acontece o quê? o véu O rasga. véu se rasga. Espiritualmente, é transferido agora para o físico. O que acontece espiritual, agora tem uma simbologia física. O véu foi rasgado. Jesus foi rasgado. Muito louco. Ele é o Muito acesso. Ele era o acesso. Uau. Ele continua sendo o acesso, só que agora é para todos. Pastor Cote, ele vai trazer um ensinamento em um dos seus Hebreus é livros fantástico, né, Muito cara? louco, violento. velho. É fantástico. a respeito do texto que Jesus se diz o caminho, a verdade e a vida. Tem momentos nesse podcast que eu gostaria de parar o tempo. Espera, que esse é E legal também. ruminar, só. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, ele estava se dizendo o caminho dos santos. Sim. E aí o pastor Cote vai ensinar que as três portas, até chegar ao véu dos santos, cada um tinha um nome. O caminho, a verdade. Eu já ouvi essa. Ah, tá. Então, quando, Acho que foi dele quando Jesus estava falando, ó, vocês... Por isso que mataram sabem Jesus o caminho. mesmo, meu amigo. Você tá ué. doido? Os judeus, Ele era escândalo pro judeu. Que isso? Escândalo. pro judeu. Eles olhavam para Jesus e falavam assim, não. Até porque Quando o Jesus templo, falou isso, o- ele atestou da própria divindade. Sim. o templo era um negócio extremamente sagrado que para isso. eles, né? Tanto que eles diziam, Não né, ficará que pedra o sobre filho de pedra. Deus, né? Isso. Mataram ele, eis aqui o rei dos judeus, o É. filho de Deus. Na hora que ele atestou a divindade pro judeu fariseu que não Ficaram estava doidos, vendo né? a verdade diante dos olhos E dele. o Senhor os havia cegado, né? Para o cumprimento do seu propósito. Uau, isso aí é umas coisas Se não difíceis de houvesse o cegado, nós não estaríamos aqui. Não né? estaríamos aqui Nós para não estaríamos alcançar aqui. a Por uma... nós, É isso aí. Por Isso amor aí. a nós. É isso aí. Cara, é muito doido. A Bíblia é muito doida. Não, muito fantástico. Não, isso que você está falando de Hebreus, só um parênteses que eu acho fantástico. Porque falar, Jesus é o véu. Beleza. Jesus é o tabernáculo. Jesus é o cordeiro. Jesus é o sumo sacerdote. Tudo. Caramba! O que Jesus é Jesus, tudo? ele é o templo inteiro. Ele é Tudo a aquilo, propiciação tudo inteira. aquilo sou Ele eu. pô. A definição é ele é. Ele é. Ele é. Por isso é a Ele melhor é. resposta. É. Não, e Jesus, ele diz, né? Ele diz, eu sou aquele que vive e esteve morto, mas agora vive eternamente. O que eu li um comentário bíblico que falava o seguinte: não faz sentido os tempos verbais que são usados em Apocalipse. Vocês já perceberam isso? Sim. É aquele que era, que é e que há de vir. Devia ser Como? aquele que era, que é e que sempre será. Mas como o autor quer transmitir
uma intenção da espera por Cristo, ele muda, entendeu? Da mesma forma, quando Jesus fala, eu sou aquele que vive, esteve morto, mas agora vive eternamente, ele volta para o presente e o presente contínuo de novo. Tipo assim, tentando traduzir aquilo que ele é, entendeu? Tentando traduzir para a condição humana, para a nossa mente humana, aquilo que ele... Meu amigo, vocês pensaram que eu morri, mas eu não morri mesmo. Entendeu? Tipo mas assim, morri, viu? Morri. Mas não morri. Mas não morri. Você tá entendendo? Eu só morri porque eu quis morrer. Mas eu não morri. Mas entreguei, perfeito. E ele diz assim, Fantástico, e agora né? eu estou vivo eternamente. Ninguém me mata. Ninguém põe a mão em mim. Você tá entendendo? Ele está presente em todos os tempos verbais, né? Olha que Perfeito. interessante E aí, isso. Ele Hebreus pega- 9, que tu ama... Hebreus, né? Quem não ama Hebreus? Mas Hebreus 9, versículo 12 diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É engraçado que o que é carnal purifica o que é carnal. O que é carne purifica o que é carne. Correto? Porque o sangue do bode e o sangue do cordeiro ali, Perfeito. daquele cabrito naquele momento, purifica a carne. Mas quando Jesus ele morre, ele purifica o quê? O ser completo. Isso. Ele purifica o espírito, ele purifica a quem seremos, velho. Então, assim, é por isso que é definitivo, por isso que não precisa matar de novo, por isso que não precisa fazer todo ano um novo sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício que ele fez foi suficiente, foi completo. Então, é muito bom a gente entender isso hoje e saber que o nosso Deus não nos deixou desamparados. O nosso Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele preparou Jamais poderíamos fazer. um lindo e novo caminho, e esse caminho ele é perfeito. E aí, no final de tudo, lembrar que nós precisamos receber, Exato. aplicar, ser- Praticar, né? Praticar, Eu ia até permanecer. te pedir para fazer de novo o 7 e o que cada um vai Perfeito, tirando, perfeito. porque aí eu quero que você que está nos ouvindo agora, talvez pare, pause, pegue um caderno, anote. Anote. Tem um livro também ore do Pastor mesmo. César, né? Indica o livro também. Se chama Vitória pelo Sangue. É um livro, é um manual grande. E ele Não, mas tem retrata... dois também, né? Tem um pequenininho. Exato, tem um isso que eu ia branquinho falar. e tem o roxo, né? E o Somente outro uma gota, pequenininho é somente uma É, o gota. somente uma gota a gente exatamente. tem na nossa lojinha. Somente aqui. uma gota Isso. Em que ele traz um manual bem condensado e é muito prático para você orar em cima daquilo, para você isso que eu ia aplicar. falar. Exatamente. Esse é o pequeno. Pastor O Adolfo grande já ele vai fazer um recomendou estudo mais várias vezes. O grande, aprofundado. ele conta as experiências dele, ele conta, tipo assim, como ele chegou naquela revelação, entendeu? Como o Senhor mostrou como aplicar aquilo lá. E no pequeno ele te fala assim, como orar? Como que você vai aplicar o sangue de Jesus É sobre a isso. tua vida aqui agora? Então tá bom, então para explicar, olha só, nós vemos pelo menos 7 momentos diferentes em que foi derramado o sangue de Cristo, certo? Sim. O primeiro deles, no Getsemane. E ali nós cremos que Jesus, pelo que a própria palavra diz, a oração dele, Jesus levou a nossa rebelião e a nossa infidelidade. Uau. Entendeu? Ele obedeceu, ele nos deu a capacidade de ser obedientes pelo Espírito Santo. Uau. Então, é a primeira coisa, ele levou a nossa infidelidade, nossa incapacidade de ser fiel. Entendeu? Segunda coisa, quando Jesus é açoitado, Isaías fala, ele colocou sobre si os meus pecados, tá entendendo? E aí, em outro texto, ele diz, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, nós cremos que, nesse segundo, ele levou pelo menos essas 4 coisas. O nosso pecado e a nossa rebelião, nossas dores e nossas enfermidades. E aqui, quando fala dores, qual é a diferenciação? Não está falando só sobre as enfermidades físicas, mas está falando sobre as dores, às vezes, da alma. Caramba. Tá entendendo? Aquilo que... Nossa, o ser humano hoje é afetado por tantas coisas. A opressão que nós enfrentamos, a psíquica, As emocional. mazelas Uau, emocionais, perfeito. né? Então, tipo assim, é completo o sacrifício de Cristo, tá entendendo? Meu Deus. Aí, o terceiro derramamento que nós vemos é quando veio a coroa de espinhos. E Jesus levou sobre si a nossa maldição, é o que diz a palavra. Então, a maldição generacional, a maldição que estava sobre os nossos pais não tem que estar sobre nós. Amém. Por causa do Amém. sangue de Cristo. E a gente pode até falar aqui mais uma vez, que a gente já falou sobre isso, mas existe uma maldição universal. Perfeito. A terra passou pela maldição, tanto a terra quanto as pessoas que ali estavam foram amaldiçoadas e isso está perpetuando. Então, só vai ter fim na aplicação do sangue. Perfeito. E aí Jesus, o símbolo da maldição qual era? Produzirá espinhos, cardos e abrolhos. É mesmo. Então, Jesus leva sobre si a coroa de espinhos. Uau. Ele merecia a verdadeira coroa, a qual recebeu. Mas ele levou sobre si diante de nós, por nossa causa, a coroa
que era nossa. Caramba. Certo? A nossa maldição, o nosso sacrifício, para que nós pudéssemos receber a bênção de Deus. Amém. A bênção de Deus. Em quarto lugar, nós vemos o derramamento do sangue de Jesus quando arrancam a barba de Cristo. Um dos evangelhos menciona esse momento em que eles arrancam. Você consegue imaginar a dor de quando arranca a barba com a mão? Meu Deus. E eles esmurraram, cuspiram no rosto de Cristo. E eles estavam despindo a Jesus da sua honra. Né? O judeu, a barba era a honra do judeu. E eles estavam desfigurando a Jesus para que ele pudesse restaurar a nossa identidade. O Renan não entende muito, não. A gente entende. Eu tô tentando. Você Tenho vê, pouca barba, não quer dizer que eu não tenho. você vê a separação aqui no podcast. Né? Aqueles com barba barbados. completa e aqueles que estão almejando ser parte daquele grupo. O Rafael sabe não que tinha você nada e ficou de perto fora mim, desse Você episódio. é o barbudão. A minha não chega nesse nível aí, não. Então, tipo assim, eles despiram a Jesus da sua honra para que nós Uau. pudéssemos ser restaurados na imagem que Deus estabeleceu para o homem, tá entendendo? Em seguida, as mãos de Jesus, e o que nós cremos é: Senhor, o Senhor está ativando de Redime novo as as nossas nossas obras. obras. Uau. Redime as nossas Glória a obras. Deus. As obras que foram usadas para vergonha. Para a vergonha do Senhor. Paulo fala sobre como Satanás nos levou a usar a nossa vida e o nosso corpo como instrumento de iniquidade. É mesmo. E agora nós precisamos ser instrumentos de justiça. Amém. Então ele Ele purifica. vem dizendo em Romanos 12, né? Perfeito. Apresentem o corpo de vocês como sacrifício, Perfeito. né? A sacrifício vivo, santo e Uau. agradável ao Senhor. E o corpo que foi usado como instrumento de iniquidade para as orgias, para a prostituição, para tudo aquilo, Pras para obras o da pecado, carne. para as obras da carne, agora é um corpo de justiça, é um instrumento Uau. de justiça. Então ele purifica as nossas obras, as nossas mãos. Os pés são cravados também na cruz. Por quê? Porque Jesus precisava redimir os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas decisões. Às vezes a gente fica tão perdido em saber, caracas, para onde que eu vou? Para onde eu vou? Por exemplo, eu creio que existe até um lugar físico onde você deve estar. Tipo assim, a vontade perfeita do Senhor para a tua vida. Por exemplo, a minha esposa teve a oportunidade de conversar com Reinhard Bonk uma vez. Nossa. E ela perguntou, tu já ouviu essa Que história? conversa, hein? Não. Ela pergunta para ele o seguinte: Pastor César foi ter um jantar, né? E aí ele levou ela, né? Ela é a filha preferida lá. Aí levou Que as a minha outras esposa, filhas mas não não- me convidou, né? Beleza. Aí ela fez uma pergunta, ela falou: de todos os lugares que você já morou no mundo, qual foi o lugar que você mais gostou, né? Onde você amou viver? Ele disse: o melhor lugar para você viver é o centro da vontade de Deus. Uau. Glória a Deus. Ele falou: nós vivemos na África numa guerra civil e do lado de fora o povo estava se matando, mas dentro de casa tinha paz. Uau. Nós estávamos no céu, tá entendendo? Uau. Então, tipo assim, Jesus, ele nos deu de novo o direito de poder caminhar no propósito de Deus, Uau. cara. Amém. Nós não caminhávamos no propósito de Deus. Ele nos deu a possibilidade de ter os nossos pés guiados pelo Senhor de novo. Uau. Amém. E por último, aquilo que fala sobre as entranhas de Cristo, né? Sobre o caráter, aquilo que era mais interior a Jesus. Quando ele foi, quando a lança, quando ele é traspassado pela lança, verte sangue e água. Aquilo que era o mais Íntimo. oculto, o mais íntimo, o mais interior de Cristo, está entendendo? Se desfez, o coração dele explodiu de amor por nós. Nossa. E aquilo ali, nós cremos que no final de tudo, Jesus estava nos entregando o seu caráter. Caramba. O seu caráter, o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a bondade, tudo aquilo, Jesus estava nos dando aquilo que ele é. Uau. Jesus, por fim, entrou no caráter do homem e falou: agora você pode ser partícipe também do meu caráter. E é isso, aquilo Tende que em nós vós o cremos. mesmo sentimento que havia em Cristo Perfeito. Jesus. Antes era Glória a inviável, Deus. agora nós podemos olhar para Cristo e falar: esse é meu modelo, vou É isso imitar aí. como Paulo. Aquilo que nós mandou. estávamos caminho, conversando esse é ontem, o né? caminho. Será que é Exatamente. possível? É possível. É possível. A história da redenção, ela é uma história completa, né? Completa para completa. todas as áreas. O que eu fico, às vezes, abismado é que a gente está deixando de usufruir Nossa. muita coisa que a Bíblia nos promete Perfeito, e que Jesus conquistou por nós. Quando eu falo isso, eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu não estou falando que, então eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter isso. Não é isso. Eu estou falando, cara, que em Jesus a gente tem redenção integral e completa, seja todas para as as nossas áreas. vidas financeiras, seja para a nossa vida emocional, seja para a nossa vida Perfeito. espiritual, para o nosso corpo, para tudo, E o saber usar essas ferramentas, isso que o senhor está nos falando aqui hoje, nos prova que Deus ele está interessado em toda a nossa história, em toda a A nossa vida, completitude do homem. e que a né? gente pode ir à presença de Deus
e clamar por essas coisas. Perfeito. E Amém. a gente está Perfeito. sendo... Amém. Está fazendo o correto. Na não está? verdade, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos, Uau. segundo diz a palavra. É Quando a Sara estava quase morrendo agora, na virada do ano. Gente, olha, vou dizer, esse testemunho você tem que... Vai lá no Tá canal do da YouTube, igreja, vê a Sara Castelhanos com a minha mãe, pastor IBFT Laudijane. Online. E, cara, assiste essa palavra, que... Não, e só Tá antes louco. de terminar, a Sara, ela teve coronavírus, ela estava grávida já de 9 meses, a ponto de dar à luz, e se complicou muito, né? A gravidez, o parto, tudo. Ela quase morreu. A nossa bebê também quase morreu. Graças a Deus, o Senhor interveio. Mas eu digo, naquele momento, resumindo muito a história aqui, naquele momento, Satanás tenta lançar todo tipo de pensamentos, né? Tipo assim, a gente tava de férias, então, caraca, você tava de férias, você nem orou como você devia ter orado. E agora, o que você vai pedir pro Senhor, tá entendendo? E naquele momento, eu ouvi o Espírito Santo falando para mim assim, filho, você tem livre acesso pelo sangue de Jesus. Amém. Entra e pede o que você quiser. Pede o Uau. que você precisar. Glória Tá a entendendo? Deus. Naquele momento eu entendi, Apocalipse fala, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho deles. Será que a palavra do testemunho também não fala da confissão do sangue? Uau. Será que a palavra do testemunho também não fala sobre nós falarmos da completitude do sacrifício de Cristo? Uau. Você tá entendendo o que eu tô falando? É a própria confissão do que é o sangue. Então, no final de tudo, eles o venceram por causa do quê? Do sangue. Do sangue. Tá entendendo o que eu tô falando? E naquele momento, eu senti Deus falando, filho, não se preocupe com mais nada. O sacrifício de Cristo te dá entrada para você poder pedir o que você Uau. quiser. E, cara, Jesus, ele tomou a Sara na mão dele. Glória a Deus. E ele salvou ela, salvou a nossa bebê. E nunca mais fomos os Bebê mesmos. número... 3. 3. Que é o jovem aqui. 3 de quantos? O amado aqui, ele Ele tem tá cumprindo, né? 26. 26 anos. 25 anos. 25 anos, é pai de 3 filhos, velho. A mulher dele é vereadora na Ele Colômbia. bateu seu recorde, né? Ele bateu meu recorde. ele é pastor de jovens, 10 mil jovens. A esposa dele é vereadora na Colômbia. Eles têm 3 filhos. O cara Olha, nem se apresenta direito, né? Nem se fala você- nada. Filhos e contando. E contando. E contando. A gente vai dar um Crescer break e agora, multiplicai-vos. mas em breve, quem sabe Pequeno o break quarto de aí. 1 ano e meio. A gente vai parar ali uns você- 6 meses. 9 meses. Cara, se você for parar pra pensar, é isso que a gente tem tentado também, assim, incutir na vida dos nossos jovens. Não é olhar tanto para os dons, mas é conseguir reconhecer os frutos. Perfeito. E como é bom ver os frutos de Deus na sua vida. Como é bom ver as coisas. Que eu estou hoje feliz demais, fui extremamente ministrado, acredito que todos vocês. Com Então, certeza. bom. Pastor Lauzinho, últimas palavras. O que o senhor tem para deixar para nós por último? Cara, eu diria, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é perfeito, ele é suficiente, Uau. ele é supremo. Mas eu digo o seguinte, o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue que foi derramado ali, ele, de certa forma, é o fim. Ele é o fim para a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal. Mas ele é só o início. Isso. Ele é só o início daquilo que está por vir. Uau. Amém. A cruz, ela também é o prenúncio de algo. Ela é completa para uma certa parte, mas ela é o prenúncio da volta de Cristo. Isso fica para uma futura participação aqui de um podcast. Que é o seguinte, a igreja, nós pregamos a Cristo, Cristo ressurreto, Cristo glorificado, mas a igreja, se Jesus é tudo o que nós dizemos que ele é, E ele por que a igreja não ama a sua volta? Não anseia Não pela anseia, sua volta. né? Não anseia a sua volta. Não, e o evangelho sem a volta de Cristo, É ele nada. está incompleto. A cruz está Ele só, ele só está completo É porque a isso que eu boa, queria a dizer. boa nova é essa. Que ele morreu, ele ressuscitou. E ele vai voltará. voltará. Senão Mas você essa está é a contando boa a metade nova. da história, Não, né? não, você tá contando o início só da história. Contando o Evan. Contando o Evan. Ordem nesse tribunal. Isso aqui, ele já compartilhou comigo, eu já sei, por isso que eu não estou tão curioso assim. Mas eu quero dizer, vamos marcar logo essa data, porque o dia que ele trouxer também isso vai ser revolucionário. É uma Amém. parada cabulosa, Lauzinho tem tido revelações mesmo. Eu glorifico a Deus pela sua vida, Lauzinho. Amém. Prazer te ter recebido aqui. Que seja só a primeira Prazer vez de meu. muitas. É isso aí. Amém. Não é não? Isso. E últimas palavras. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E assim, use os benefícios É da isso redenção aí. de Cristo na cruz pela É sua isso vida, aí. cara. É isso Tá à aí. sua disposição. Amém.
Queria Richard. dizer que as páginas da Bíblia podem parecer uma superfície, né? E fisicamente mas na verdade é uma profunda revelação. Então cai para dentro É e isso aí. busca manhãs do Senhor. Obrigado aí, Lauzinho, É pela isso. presença. E eu diria uma última coisa, eu diria, não tenha medo de se aventurar na oração, entendeu? Às vezes a gente não sabe como orar e isso nos faz perecer. É. Você tá entendendo? Verdade. Coisas que passar por adversidades que a gente não precisava. Verdade. Então, tendo ouvido isso aqui, começa a aplicar. Senhor, eu oro, toda ansiedade tem que ir agora embora por Amém. causa do sangue de Jesus. Tá entendendo? Amém. Senhor, toda opressão, Senhor, toda enfermidade agora do meu parente, eu aplico o sangue de Jesus sobre o coração dele, sobre a vida dele, sobre os pulmões dele. Pessoas que estão passando pelo coronavírus agora, e eu declaro cura Amém. agora no Amém. nome de É É Jesus. tudo que a gente falou aqui, se não for usado em oração, Vai ficar na se não bacia. for usufruído, É isso aí. cara, vai Não, ficar é na isso bacia. aí. Ficar na bacia. Exatamente. E o uso disso é em oração. Não é conhecimento. Aplica, É. confessa, aplica. Não deixa o sangue confessa. parado na exatamente. bacia. É. Amém. Essa ia ser a minha, mas obrigado. Fala, galera. Eu queria agradecer ao nosso pastor Lauzinho pela presença aí. E queria dizer o seguinte para você que está escutando esse podcast: não subestime o poder do sangue de Jesus. É isso mesmo. Não subestime. Ele tem poder suficiente para lavar os seus pecados. Essa passagem que o senhor leu em Hebreus 9, né? Que ele vem falando do sangue dos bodes, dos cordeiros, que eram expiatórios, mas Sim. limitados. E vem falando que o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência sobre as obras Sim. mortas. Vai muito além do que determinados pecados. O Ele interior. se purifica por completo. Então não subestime o poder desse sangue e aplique o sangue do Senhor em todas as áreas da sua vida, porque ele vai redimir todas as áreas da sua vida. Amém. É isso aí. Gente, Queria que o legal saísse, não saiu. Ele terminou o espero vídeo que toda legal. eu espero que você tenha aprendido muito. Por favor, escuta mais uma vez esse episódio. Não acho que isso é só mais um ensino, não acho que isso é só mais alguma coisa. Nós não estamos aqui para encher o seu tempo. Não é só para ocupar uma hora e para você se entreter. É para mudar a sua vida. Esse ensino sendo colocado em prática vai transformar você. Amém? Que Deus te abençoe. Quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Deixe sua curtida, se inscreve no canal, compartilha Valeu, com 10 galera. pessoas esse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas. Amém? Até a próxima. Até a próxima. Yes.